ler a partir do verso 1 até o verso de número 12. No segundo ano do rei Dario, no sexto mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, dizendo: assim fala o Senhor dos exércitos. Este povo diz: não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Ora, pois, assim diz o Senhor dos exércitos: considerai o vosso passado. Tendes semeado muito e recolhido pouco, comeis, mas não chega para fartar-vos, bebeis, mas não dá para saciar-vos, vestis-vos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para pô-lo num saquitel furado. Assim diz o Senhor dos exércitos: considerai o vosso passado. Subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa. Dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Esperastes o muito, e eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando trouxestes para casa, eu, com um assopro, o dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos exércitos: por causa da minha casa que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa de sua própria casa. Por isso, os céus sobre vós retêm o seu orvalho, e a terra os seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite, e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos. Então, Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e todo o resto do povo atenderam à voz do Senhor seu Deus e às palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor seu Deus o tinha mandado dizer, e o povo temeu diante do Senhor. Irmãos, semana passada nós trabalhamos os versos 8, 9, 10 e 11, porque na semana anterior nós tínhamos trabalhado até o verso de número 7. Hoje eu quero trabalhar com a igreja apenas o versículo de número 12 do texto Ora Livre. E por que eu li todo o texto? Para que nós pudéssemos, já de bate-pronto, estarmos relembrando aquilo que foi pregado nos últimos 2 domingos. Hoje eu quero falar com a igreja sobre obediência. E aí nós vamos pegar esse contexto já em 3 direções, aplicando primeiramente já sobre a liderança da igreja, depois a obediência que gera um povo que por causa da sua liderança também vai obedecer, e essa obediência vindo a partir da liderança, consequentemente ao povo, chega por meio de um temor e um tremor diante do nosso Deus. E nós precisamos relembrar também, meus irmãos, que a prioridade do povo não estava na casa do Senhor. As prioridades daquele povo estavam voltadas para eles mesmos, ou seja, eles estavam preocupados em construir as suas próprias casas. Então,
o Senhor usa o profeta Ageu para exortar o povo, convocando-os à reconstrução do templo. E aí, então, para que essa construção pudesse acontecer, o profeta Ageu, guiado pelo Espírito Santo de Deus, vai usar aqui alguns fatores bem interessantes. Primeiro, ele vai dizer que é preciso compreender a vontade do Senhor. Dos versos 2 até o verso 4, nós vimos que o povo não queria obedecer, ou seja, não estava preocupado com a reconstrução do templo, porque entendiam que ainda não era o tempo de reconstruir. Eles aguardavam algo tipo que miraculoso, algo maior, para que então eles pudessem iniciar a reconstrução do templo. Foi então que aprendemos, irmãos, naquele dia, que o cuidado com as coisas de Deus revela o cuidado para com o próprio Deus. Guarde bem. O cuidado com as coisas de Deus revela o cuidado para com o próprio Deus. Depois nós vimos que é preciso considerar o quê? O passado. Por duas vezes, o profeta Ageu, no verso 5 e no verso de número 7, ele diz assim: olha, assim fala o Senhor, considerai o vosso passado. Ou seja, o profeta exorta o povo a olhar para trás, observar as razões que levou aquele povo ao cativeiro, prestar atenção nos seus erros e agora, a partir daqui, não cometer os mesmos erros, para que a mão do Senhor não pesasse sobre eles mais uma vez. E nós vimos também, diante de toda a situação que o povo estava vivendo, que era preciso compreender as razões do sofrimento. Olha que interessante, nos últimos versos que nós lemos aqui, versos 8, 9, 10 e 11, nós vimos que o povo não se saciava. Vestiam-se e não se aqueciam, plantavam muito e colhiam pouco, recebiam salário e colocavam num saquitel furado. Ou seja, o pouco que lhes sobrava, Deus soprava. E aí nós vimos as razões de tudo isso. O que foi que nós entendemos diante desse texto? Porque a preocupação do povo não estava voltada para o Senhor, para as coisas do Senhor, então as bênçãos do Senhor foram retidas. É isso mesmo que o profeta fala: a chuva não vem, o solo não vai produzir, porque o povo não estava ponderando sobre a prioridade dos mesmos. Ou seja, uma vez que a prioridade do povo de Deus é adorar a Deus, é a servir a Deus, o povo volta-se então a sua prioridade para eles mesmos, para a sua habitação e para com os seus afazeres. E o que nós aprendemos aqui, irmãos, de muito importante? Que o capital da igreja é o quê? A fé. O capital da igreja, ou seja, aquilo que nós poderíamos considerar como algo valiosíssimo e de fato o é a fé. A igreja que se propõe então a dar glórias a Deus, acredito que os irmãos se lembram dessa frase, coisas extraordinárias vão acontecer no meio da igreja. A igreja que se propõe a dar glórias a Deus, coisas extraordinárias vão acontecer no meio da mesma. Coisas extraordinárias, irmãos, Deus vai fazer no meio dessa igreja. Assim então, irmãos, nós fomos desafiados a entender que Deus não aceita sobras. Deles são as primícias. E essas primícias, sejam do nosso tempo, ou seja, daquilo que nós produzimos, daquilo que nós colhemos. A primícia é do Senhor. Bom, o povo foi exortado com amor,
o profeta mostrou as razões da ruína dos mesmos. O resultado é o que nós vamos ver a seguir. Portanto, eu quero falar sobre obediência. Eu já disse isso lá no início. E obediência. Eis a resposta, então, do povo, conforme aqui no verso de número 12. Eu quero ler de novo esse versículo para ficar bem gravado aí no seu coração. Então, depois da exortação do profeta, Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e todo o resto do povo atenderam à voz do Senhor, seu Deus, e às palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor, seu Deus, o tinha mandado dizer. E o povo temeu diante do Senhor. Meus irmãos, eu quero chamar a sua atenção nesse momento para um fato muito interessante. O sacerdócio universal dos crentes. Essa doutrina nos ensina que nós somos todos iguais perante Deus. Nós temos funções diferentes no corpo, mas perante Deus nós somos todos iguais. Mas as nossas responsabilidades são diferentes. Cada um recebe uma responsabilidade. O que eu quero te dizer com isso? Eu quero te dizer que a igreja não precisa de pessoas com vara de ferro para guiar os fiéis. A igreja também não precisa de pessoas que levam chicotadas para trabalhar. Ou seja, de um lado, a igreja não precisa de alguém que seja com uma vara, seja com um porrete, seja com um estilingue, seja com uma arma de fogo, não importa, para ameaçar ou para fazer com que as pessoas trabalhem. Do outro lado, de outra sorte, a igreja também não precisa de pessoas que apanhem o tempo todo, que sejam desafiadas o tempo todo e que levam pancadas o tempo todo para trabalhar. Por isso, quando Deus exorta e o povo responde, os primeiros a responder a essa exortação, a esse chamado, são os líderes. Pastor, de onde o senhor tirou isso? Do texto. Quais são as primeiras palavras que aparecem aqui? Zorobabel, olha lá. Então, Zorobabel vai dizer de onde ele veio e depois Josué. Quem são esses dois? Zorobabel, governador da cidade. Josué, o sumo sacerdote. Ou seja, quem foi que respondeu em primeira mão à exortação do Senhor, ao chamado do Senhor para a obra, para a reconstrução do templo? Os seus líderes. E aqui tem algo muito interessante, irmãos, porque um representava o poder civil, Zorobabel. O outro representava o poder religioso, Josué. Estes foram os primeiros a responder à exortação, ao chamado de Deus. Então aqui, irmãos, nós precisamos entender uma coisa já de bate-pronto. Os líderes precisam ser os primeiros. Os líderes precisam ser o primeiro a observar a palavra de Deus e a atender a palavra de Deus. Por quê? Porque eles precisam dar o exemplo.
precisam ser os primeiros a colocarem a mão no arado. A liderança. Olha só, quando os líderes acertam suas vidas com Deus, os liderados são constrangidos a terem uma vida diferente diante de Deus. Porém, quando os líderes com vida desregrada e abundante no pecado tomam conta da situação, o que acontece é que os seus seguidores estão em nada mais, em nada menos do que em uma escola que conduz os seus alunos ao abismo da escravidão do pecado. Olha que coisa interessante. Pastor, por que o senhor está falando que se uma liderança não atende ao chamado, se uma liderança não observa a Escritura, e a vida dos mesmos é uma vida desregrada, é uma vida abundante de pecado, por que o senhor está dizendo que os seus liderados, ou seja, os seus seguidores, estão como que numa escola de aprendizagem para andarem a vida inteira na contramão da vontade de Deus? Eu lhe explico melhor, eu lhe mostro. Ande algumas páginas da sua Bíblia, vai lá para o livro do profeta Malaquias, no capítulo 1. Eu acredito que apenas de eu falar o nome Malaquias, você já vai entender o que eu quero dizer. Nós estivemos expondo esse livro aqui há poucos dias. O capítulo 1, a partir do verso 6, olha o que a Bíblia diz. O filho honra o pai e o servo ao seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos Exércitos a vós outros, quem? Ó sacerdotes, que desprezais o meu nome. Olha, para quem que o profeta está falando aqui? Para a liderança, os sacerdotes. Aí ele continua. Aí vós dizeis então, em que desprezamos nós o teu nome? O profeta Malaquias então vai responder. Ofereceis sobre o meu altar pão imundo e ainda perguntais, em que te havemos profanado? Nisto que pensais, a mesa do Senhor é desprezível. Irmãos, a questão aqui não está em quem leva a oferta, mas em quem faz a oferta. Se a liderança recebe uma oferta que não condiz com a palavra, com a exigência de Deus, o que a liderança tem que fazer? Rejeitar. Porém, todavia, essa liderança aqui estava pegando pão imundo, estava pegando animal imundo, animal coxo, animal doente e oferecendo no altar de Deus como sacrifício. E ao fazerem isso, estavam entendendo que Deus aceitaria essas coisas, mas quando o Senhor, por meio do profeta Malaquias, vem e exorta o povo, relembrando a aliança anterior, o povo cinicamente, essa é a palavra correta, com cinismo pergunta, mas em que temos profanado o nome do Senhor? A liderança. Nisto que pensais, o altar do Senhor é desprezível.
Então, o oposto aqui, meus irmãos, acontece aqui onde? Com o profeta Ageu, quando ele exorta o povo a retomarem a reconstrução do templo. Quem são os primeiros a entender e começarem a obra? Os líderes, o governador Zorobabel e o sumo sacerdote Josué. Eles são os primeiros. Muito bom. Então nós entendemos que, em primeiro lugar, a obediência parte da liderança da igreja. Agora, qual é o resultado de tudo isso? O mesmo versículo nos ensina. Ou seja, obediência. A obediência é a manifestação clara de resposta à palavra de Deus. Ainda no verso 12, olha só. Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote. E olha só a sequência. Todo o resto do povo atenderam à voz do Senhor. O resto do povo aqui é, sem dúvida alguma, um remanescente que voltou do cativeiro babilônico. Se a liderança obedece, os liderados seguem seus passos. Aqui, irmãos, eu ouço como que de maneira suave as palavras do apóstolo Paulo, quando lá em 1 Coríntios, capítulo 11, verso 1, ele diz assim: sede, pois, meus imitadores, como também eu sou de Cristo. O líder é a chave para a reconstrução espiritual da igreja. Ou seja, os líderes ouviram a exortação, se dispuseram a obedecer. E não somente isso, não foi só se dispor a obedecer, não foi apenas dizer, não, nós vamos obedecer, não. Eles obedeceram, eles tomaram a direção da construção. Com isso, o povo também se dispôs e seguiu os seus líderes. Irmãos, nós estamos vivendo tempos difíceis. Nós estamos vivendo tempos onde o papel do líder está completamente distorcido da sua missão. Claro que, generalizando, mas eu preciso falar da minha denominação, eu não vou falar de outra. A nossa igreja, a nossa liderança é composta por um presbítero docente, que é o pastor da igreja, aquele que estudou no mínimo 4 anos de seminário, foi ordenado para a missão de ensinar. Por isso, presbítero docente. Mas a igreja também é formada pelos presbíteros regentes. São aqueles que administram, que regem a igreja. Mas não fazem isso sozinhos. E nem podem. Assim como o presbítero docente, que é o pastor, pode fazê-lo sozinho. É um conjunto. São pessoas que trabalham com um único objetivo. Primeiro, óbvio, adorar a Deus. E como é que nós adoramos a Deus? Servindo a igreja, no reino de Deus. O que é triste é que algumas igrejas já perderam essa visão. Há pastores que são os dominadores do rebanho. Aliás, isso é bíblico. Mas também há conselhos
que também o fazem, ou seja, que são dominadores, mas não do rebanho, mas de pastores. Ao mesmo tempo que há pastores com essa ideia de domínio, de entender que tudo tem que estar debaixo de suas asas, há conselho que pensa que pastor bom é aquele que obedece. E as nossas igrejas têm sofrido muito por causa disso. Há igrejas que o conselho é quem determina o tempo, a entrada e a saída de um pastor. Há igrejas cujo conselho não admite, por exemplo, que se pregue contra o pecado. Há conselhos que não admitem exortação de pessoas na igreja. Como eu disse, irmãos, nós vivemos tempos difíceis. O Senhor nos exorta a sermos um só povo, a sermos um só rebanho e termos um só pastor, Cristo Jesus. E este nos exorta a vivermos uns para os outros, a vivermos em comunhão, em submissão. Ele mesmo que ensinou, aquele que quer ser servido, tem que ser o primeiro a servir. Ele deu o exemplo, tal como o Filho do Homem que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Mas, irmãos, nós estamos vivendo o oposto de tudo isso. Por quê? Por causa da desobediência. Mas não é o que nós estamos vendo aqui com o profeta Ageu. Ele exorta o povo e o povo imediatamente, através de seus líderes, obedecem à exortação e vão de encontro à palavra de Deus em submissão. E o povo então resolve dar um rumo diferente às suas vidas. Se antes a prioridade dos mesmos era suas casas, era o estar bem, agora essa prioridade vai em direção diferente, passa a ser o quê? A casa de Deus. A reconstrução do templo, ou seja, a voz de Deus foi ouvida. Ou seja, o chamado foi respondido. E a esperança foi reestabelecida. A obediência é exatamente o que Deus espera do seu povo. Deus não espera outra coisa. Eu quero ler para você aqui o texto lá de 1 Samuel, capítulo 15, verso 22, que diz assim: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça à sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiro. Obediência à palavra, e isso começa pela liderança, submissão à vontade de Deus. Mais ainda, irmãos, o texto nos ensina uma terceira verdade. Temor e reverência são sinais de obediência. O texto então continua e diz assim: e as palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor, seu Deus, o tinham mandado dizer, e todo o povo, ou seja, o povo, temeu diante do Senhor. A falta de temor e, consequentemente, a desobediência os havia levado ao cativeiro. Os irmãos se lembram.
O povo foi punido porque desobedeceu a Deus, deixou de seguir o Senhor. Mas esse também, ou seja, a falta de temor, a desobediência, foi que levou o povo a perder o foco. No ano 535, havia começado a construção do templo. Mas por causa dos inimigos, por causa da perseguição, o povo parou de construir. 15 anos depois, ou seja, no ano 520, veio a palavra do Senhor por meio do profeta Ageu e exorta o povo a reconstruir. O povo nesses 15 anos, se preocupando com suas casas, se preocuparam primeiro com a perseguição e agora a sua preocupação é em deixar suas casas bonitas, boas para se morar. Não que isso seja errado, mas a questão não é construir a casa, não é embelezar a casa, a questão é a prioridade da vida do povo. A prioridade deixou de ser Deus. E assim como prioridade errada os tinha levado para o cativeiro, a prioridade errada agora estava levando o povo de volta a uma vida de miséria, de escassez, onde nada que eles viessem a fazer ou faziam era suficiente para se manterem. O que acontece então? Vem o profeta e por duas vezes, transmitindo a fala de Deus, verso 5 e verso 7, considerai o vosso passado. Irmãos, eu entendo que essa fala foi como que um divisor de águas. Considerai o vosso passado. O que os levou à ruína? O que os levou a viverem presos, cativos, servindo a homens? O que os levou à destruição de suas próprias famílias? Considerai o vosso passado. Então agora, quando a liderança põe a mão na consciência e começa a reconstrução em obediência a Deus, todo o povo agora em temor, com temor, segue os seus líderes e passa a obedecer. Por causa de uma exortação, talvez, que poderia passar despercebido ou passa em nossa vida. Considerai o vosso passado. Considerai o vosso passado. E essa frase, essa palavra, penso eu que caiu como que uma bomba atômica no meio daquele povo. Sabe aquele momento que, às vezes, tudo está bem na nossa vida? Talvez isso nunca aconteceu com você, talvez e somente talvez. Mas está tudo tão bem, tão agradável, que aos poucos o desejo de ler a Bíblia vai passando. Aos poucos a vontade de estar na casa de Deus vai passando. Aos poucos a vontade de estar em comunhão com os irmãos já não incomoda mais. Considerai o vosso passado. Lembra-te de onde caiu, arrepende-te e volta. Venho sem demora, diz o Senhor. Mas agora eles tomam uma direção diferente. Ao ouvirem essa exortação e ao verem a liderança colocando a mão na massa, eles vão atrás com temor, com tremor diante de Deus. Herbert Wolff, um comentarista bíblico, ele diz algo muito interessante a respeito desse texto. Eu quero ler aqui na íntegra para os irmãos. Ele diz assim: mediante uma reação positiva, o povo temeu diante do Senhor.
isto é, manifestou reverência para com o Senhor. Em lugar de fugirem ao cumprimento da sua tarefa por recearem a hostil reação dos vizinhos, os exilados que haviam voltado à terra começaram a temer aquele cujo poder era infinitamente maior. Ele continua: tinham um novo temor e uma nova reverência pelo Deus que faz abalar os céus e a terra e destrói reinos e nações. Irmãos, onde há temor, há também intimidade. Onde há temor e tremor diante do Senhor, há intimidade com o Senhor. Agora, onde o temor de Deus é esquecido, mesmo que por um breve momento, a vida espiritual passa a ser uma vida decadente, ou seja, a decadência toma conta da vida de uma pessoa. Quando essa, nem que seja por um breve momento, esquece ou perde temor pelo Deus da aliança. Irmãos, quando a vida dos crentes demonstra falta de temor a Deus, não tem como fugir da igreja, né? Quando o crente perde o temor por Deus, a vida espiritual da igreja está no nível de decadência. O que aconteceu com o tempo, depois de 15 anos? Os irmãos se lembram? Mato e poeira, porque o povo perdeu temor. Temeram os povos, temeram os inimigos e deixaram de temer a Deus. Decadência espiritual. E isso caiu onde? No tempo. Abandono. Irmãos, quando nós perdemos isso, a vida espiritual em comunhão, em conjunto, a adoração vai perdendo sentido. Coisas que o mundo oferece, atrativos que estão diante dos nossos olhos, passam a ser mais perceptíveis e mais importantes do que a vida com Deus, a vida com os irmãos. O temor diante de Deus, irmãos, a falta de temor diante de Deus, gera decadência nas nossas vidas e, consequentemente, na vida da igreja. A igreja começa a ficar de lado. Nós esquecemos dos nossos deveres, das nossas obrigações, da razão por que nós existimos. E se existimos é porque Deus é Deus, é porque Ele morreu no nosso lugar, é porque Ele nos salvou. E uma igreja de onde os seus membros perdem o temor por Deus, essa igreja está fadada ao escombro. Ela está fadada a se tornar cheia de mato e cheia de poeira, quando nós perdemos o temor pelo nosso Deus. Por isso, os líderes obedeceram, e por isso o povo seguiu, pois sabiam que o Deus que os convocara estaria com eles todo o tempo. E é interessante porque é isso que o profeta Ageu vai dizer nos próximos versículos. O povo decide, mas já sabendo que Deus estaria com eles nessa empreitada, ajudando, direcionando, fortalecendo em todos os momentos. Irmãos queridos, o que eu posso aprender com a obediência ao Senhor? Em primeira mão, eu posso aprender que o melhor lugar para se estar é no centro da vontade de Deus. A questão é, qual é a vontade de Deus? Qual é a vontade de Deus para a sua vida?
Qual é a vontade de Deus para a vida da igreja? Primeiro eu quero te dizer que a igreja vai permanecer. A igreja é do Senhor. E ele disse que as forças do inferno não prevaleceriam contra a sua igreja. Então esse é um fato. Pastor, se a igreja vai prevalecer, ela vai continuar, então qual é o problema? O problema sou eu e o problema é você. Nós somos o problema. Mas nós somos um problema de fácil resolução. Nós somos um povo, irmãos, que nós precisamos, primeiramente, voltar os nossos olhos para Jesus. Primeira coisa. Aí nesse ponto eu imito o apóstolo Paulo. Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Segunda coisa, nós precisamos olhar para a liderança da nossa igreja. Por falar em olhar para a liderança, eu preciso, para descontrair um pouquinho, mas não perca o foco, eu preciso dizer para vocês que está ficando difícil eu me esconder em Igarapé. Hoje eu fui convidado para almoçar, meu filho me convidou, vamos lá pai, eu vou bancar o almoço hoje. Bora, né? Tem como falar não. Fui parado lá no Morro do Igarapé, é isso? Fernão Dias. Não, no de carne. Pousada Del Rey. Eu fui parar lá no bairro Pousada Del Rey à procura de um restaurante. Aí tínhamos escutado aqui que alguns irmãos iam para lá almoçar e Viviane começou no celular mandar mensagem, ligar para as pessoas para não ir para lá porque não tinha almoço. Aí nós viemos aqui para o centro, encontramos um restaurante, não vou fazer propaganda, não estou ganhando nada para isso. Vamos almoçar aqui mesmo, vamos experimentar. Quando ele está no meio do almoço, começa a entrar aquela fibra de crente. Falei, misericórdia, Senhor, foi o que eu fiz. Para completar, eles tinham ido lá no bairro, no outro restaurante. Parece que foram sentindo o cheiro do caminho. Voltaram pelo mesmo caminho, chegaram exatamente pelo mesmo caminho. Todo mundo lá atrás do pastor. Minhas ovelhas ouvem a minha voz e seguem. Aqui é o cheiro, né? Ou param apurado. Mas, irmãos, olha que interessante. Toda essa ilustração, toda essa brincadeira sim, mas de fato isso aconteceu. Mas eles não estavam me seguindo. Mas aconteceu. E veio bem a calhar, porque eu falei, não é possível. Onde eu fui, eles foram. E onde eu estou, está de vós também. Louvado seja Deus. Mas enfim. Juntou 32 mesas para caber todo mundo. Olha o tanto de crente que tinha lá. Exageros à parte, o que eu quero dizer com isso? Quando nós olhamos para Jesus, a começar na liderança, olha, Deus está sendo tão bom para comigo, que a nossa liderança aqui, irmãos, não é uma arrasta de um lado, outra arrasta do outro, e o pastor no meio disso tudo, ou o pastor do lado de lá e o outro puxando para cá. Não. A administração dessa igreja é conjunta. E isso deveria ser aprendido por todos os pastores e por todos os presbíteros. Porque nós aprendemos isso lá no seminário. Nós somos imitadores do Senhor Jesus e nós prometemos ser fiel a Ele, ser fiel à Bíblia, ser fiel aos nossos sinos de fé, à constituição da nossa igreja. Mas infelizmente isso tem sido esquecido. Essa igreja é uma igreja que tem um conselho que se abraça, tem um conselho que ora junto, tem um conselho que se preocupa com a igreja, tem um conselho que se preocupa com o pastor, com a família do pastor, e tem uma igreja que se preocupa com o conselho, que se preocupa com o pastor, com a família do pastor. Deveria ser assim em todas as igrejas. Lamentavelmente não é assim. Lamentavelmente não é assim. Sabe, irmãos, nós temos esquecido aquilo que um dia nós prometemos, aquilo que nós juramos diante de Deus e diante da igreja. Há pastores que querem ser, como é que eu vou dizer aqui, capatazes da igreja. E há conselhos que querem ser o capataz do pastor.
E por causa disso, irmãos, nós temos visto igrejas que estão cheias de mato e de poeira. Já não é nem poeira mais, já é barro. Já virou aquela crosta. Por quê? Porque não ouvem o Evangelho, não ouvem o Senhor Jesus, não olham para Jesus, olham para si. Há igrejas que estão quebradas, falidas de gente, falidas espiritualmente, falidas da presença de Deus. E eu vos digo, irmãos, você que porventura está nos assistindo ou que vai ouvir essa mensagem, nós precisamos ficar cheios de Deus, da presença de Deus, para que a igreja saia do meio do mato e resplandeça em luz, como luz nesse mundo. Para que a igreja possa ser um motivo de alegria dos seus membros, dos seus fiéis. Para que a igreja seja um lugar onde as pessoas venham para adorar a Deus, para conhecer esse Deus e para viver única e exclusivamente para esse Deus. Nós não estamos aqui para servir a liderança, nós estamos aqui para servir a Deus. E esse Deus que nós servimos, também é um Deus justo, irmãos. É um Deus que nos disciplina. É um Deus que vem com mão forte quando necessário, para nos colocar de volta ao caminho, quando porventura saímos. E quando esse Deus coloca um pastor para pregar sobre pecado, ele sabe o que ele está fazendo. Deus conhece todas as coisas. Nós, os homens, não enxergamos além da nossa visão. Nós somos pequenos demais para brigar com Deus ou querer medir as consequências do que Ele faz na igreja. Só Ele sabe. Portanto, irmãos, se nós queremos continuar sendo uma igreja forte, nós precisamos ouvir a voz do Senhor. A começar pela liderança. Por isso a igreja ora pelos seus líderes. Por isso os líderes intercedem pela igreja. Por isso essa comunhão e essa união, porque não vem de nós, ela vem de Deus, do Senhor. E ela se amplifica na igreja através dos seus membros. Louvado seja Deus por isso. Uma reconstrução segura começa pela liderança de uma igreja. Uma vida espiritual que porventura esteja toda quebrada, distorcida, ela começa olhando, a sua reconstrução começa olhando para Jesus. Somente Ele. E é Ele que nos direciona por meio da sua palavra a termos esperança e a vivermos nessa esperança, que é a promessa que Ele fez no texto que nós lemos lá no Evangelho de João. Todo aquele que o Pai me dá, esse vem a mim, e o que vem a mim, de modo algum o lançarei fora. E Jesus ainda acrescenta que Ele o ressuscitará no último dia. Que promessa maravilhosa! Para que pender para um lado ou para o outro? Olhe para Jesus. Igreja, liderança, olhemos para o Senhor Jesus, o Senhor da igreja. Foi Ele que morreu por ela. Curva a sua cabeça, vamos orar por alguns instantes, antes de nós sermos direcionados à administração da ceia.